Graça e paz, amados, amadas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos no nosso último dia da nossa série Dardos Inflamados do Maligno. E o tema de hoje são os dardos da comparação, quando o inimigo rouba sua identidade. E para que não fique apenas nas minhas palavras, eu quero dar base bíblica no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 4 e 5, que diz assim, mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. 5. Porque cada qual levará a sua própria carga. Sejam todos muito bem-vindos a essa série, o qual eu sei que vai te dar expansão de visão. E hoje nós vamos concluir essa série com um tema assim, o qual eu sei que haverá muito confronto, muito olhos abertos e muita direção para a sua vida. A humanidade, ela perece por falta de conhecimento, mas o conhecimento do alto, ele te alcançou. E você viverá em vigilância constante e nada irá roubar aquilo que Deus, ele preparou para a sua vida. E vamos entender também como Satanás usa o dardo da comparação para roubar a nossa identidade. E esse ataque, muitas vezes, ele opera de forma silenciosa. Aliás, a maior parte dos ataques, do adversário, ela é feita de forma silenciosa, sem alarde. Mas essa forma de ser conduzido de forma silenciosa traz um grande estrago para a vida daqueles que não percebem o movimento espiritual. E a comparação, ela é um dos dardos mais eficaz, porque te obriga a viver olhando para que o outro tem, para que o outro conquista. Então, o que acontece com os nossos olhos? Os nossos olhos, eles ficam cegos. Você para de ficar olhando para aquilo que Deus tem para a sua vida, para aquilo que Deus já fez sobre a sua vida. E você fica olhando apenas para o que o outro já conquistou. E esse ataque da comparação é um ataque destrutivo, que aí ele planta inveja, planta inferioridade, planta frustração, planta orgulho. E eu te digo uma coisa, amados, você precisa entender que Deus, ele te criou para ser único, alguém muito especial. E às vezes você já ouviu pessoas falando assim, fulano tem inveja de mim, fulano é assim, fulano não quer me ver tendo nada, fulano é orgulhoso, fulano é uma pessoa frustrada, fulano é uma pessoa que não se alegra com a vitória do outro. Agora, fulano, e você? Você vibra com aqueles que conquistam? Você ora para que Deus blinde e faça o outro prosperar ainda mais? E o seu orgulho? E a sua verdade? E a inveja, quando você fica de cara feia porque o outro conquistou e você ainda não? Sabe, amados,
Quando a gente quer verdadeiramente ter uma vida de alinhamento com o altar, quando a gente quer viver em santidade, quando a gente quer atrair o poder do Senhor sobre as nossas vidas, quando a gente quer viver debaixo dessa atmosfera profética, dessa atmosfera de poder, o outro não faz mais parte da nossa vida. Agora eu preciso entender quem eu sou em Cristo e o que precisa em mim sair para que o poder de Deus ele venha superabundar em mim. E Deus ele te criou de forma exclusiva. E você não pode permitir que a comparação ela tome conta de você. Quando você permite que a comparação ela entre, você abre brechas que afetam a sua fé, afeta a sua alegria, afeta a sua paz. Mas hoje Deus quer liberar você do peso da comparação e te lembrar que a sua identidade e valor estão firmados em Cristo Jesus. Não está nos padrões, não está na opinião do mundo, está simplesmente no Senhor Jesus. Prepare-se, amados, para você finalizar essa série e você sair deste lugar cheio de confiança e liberto pelo poder daquele que te chamou. Amém? Só foi uma breve introdução para vocês entenderem o que irá acontecer hoje nessa última série falando sobre dardos inflamados. Mas antes, eu quero orar pela sua vida. Pai, obrigado, Senhor, porque nós fomos criados à tua imagem. De maneira tão especial ao ponto de sermos únicos, singulares. Hoje eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa e nós clamamos que o Senhor traga luz às áreas da nossa vida onde o inimigo tentou e tem tentado plantar dardo da comparação, roubando a nossa identidade e nos afastando do centro da tua vontade. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a enxergar quem somos em Ti e nos libera de tudo que tenta nos afastar do propósito único que o Senhor estabeleceu para nós. Que nós possamos sair deste momento, desta série, renovados, conscientes do nosso valor, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar um pouquinho sobre esse ataque da comparação. Esse alvo da comparação que rouba a nossa identidade em Cristo Jesus. Satanás, ele sabe que a sua maior força está em entender quem você é em Deus. Preste atenção. Satanás, ele sabe que a sua maior força está quando você compreende, quando você entende quem você é em Deus. E viver de acordo com o que Ele te chamou para ser, você precisa entender quem você é nele. Só que quando o inimigo ele lança o dardo da comparação, logo rouba de você a sua satisfação em Cristo Jesus. E aí ele faz você acreditar que outro tem mais valor do que você. Ele faz você precisar provar algo para alguém para poder ser aceito. Ele faz você acreditar que as bênçãos ou os dons não são suficientes. Entenda que tudo que ele planta, tudo que ele lança é para distorcer a sua percepção da verdade. E automaticamente, quando ele lança esses dardos para que você perca essa percepção da verdade de Deus para com você, você quebra três pilares do equilíbrio espiritual. O primeiro pilar que é quebrado é a sua confiança em Deus. Você começa a duvidar dos projetos, dos planos e das promessas de Deus que Ele tem para você.
Segundo pilar que são quebrado e quebra esse equilíbrio espiritual. O seu contentamento na vida. Você perde a capacidade de desfrutar da sua própria jornada, porque você está mais focado no outro do que focado em si próprio. E terceiro pilar, você quebra ou perde a sua liberdade em Jesus. Você começa a medir a sua vida com os padrões do mundo. Você começa a ter essa comparação. Você começa a achar que você está preso, você começa a achar que da outra forma é melhor. E você começa a comparar, deixa eu te dizer, aquilo que você foi chamada para ser, a régua do mundo não serve para você. A régua do mundo não serve para você. Efésios 2:10 diz: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, amados, eu e você precisamos praticar a verdade de Deus sobre a nossa vida e silenciar, anular, destruir, quebrar toda a investida contrária do maligno. E como é que esses dardos inflamados eles se manifestam nas nossas vidas? Ele pode se manifestar através da comparação, que gera a inferioridade. O inimigo ele faz você olhar para... Você já ouviu falar naquela expressão, né? Que a grama do vizinho é mais verde? Pois bem, o inimigo te faz olhar para que os outros eles têm conquistado e não para o que você já tem, para o que você já conquistou, para que as conquistas que Deus já derramou sobre a sua vida. E você olha para as suas coisas, você acha insuficiente, você acha pouco, você despreza. Deixa eu te dizer, não despreze aquilo que Deus te deu. Nunca façam essa pergunta, amados. Por que a minha vida não é como a de fulano? Por que fulano é? Por que fulano? Esqueça, em nome de Jesus. Não permita isso, ele está te distraindo, está roubando o melhor de Deus para a sua vida. O dardo da comparação, ele pode também se manifestar através do orgulho. E isso é muito perigoso, amado. Ele faz você olhar para os outros com sentimento de superioridade, comparando as suas conquistas com as falhas dos outros. Sabe aquela pessoa que às vezes diz assim: pelo menos eu sou mais espiritual do que aquela pessoa. Pelo menos eu não faço isso. Pelo menos, cuidado. O orgulho precede a queda. A outra comparação que ela pode se manifestar, esse dardo é através da base de aparências. Sabe, hoje um dos maiores perigos é você se comparar com pessoas pelas redes sociais. Talvez até o teu vizinho, talvez alguém que você admira. Eu sempre falo que rede social não é parâmetro para ninguém, porque as pessoas só postam o que querem. E mesmo quando ainda estão chorando, é intencionalmente. Ela sabe exatamente o motivo pelo qual está fazendo aquele tipo de postagem. Comparar, preste atenção no que eu vou falar. Comparar-se com as redes sociais, onde a vida dos outros parece sempre perfeita, mundo encantado. É um terreno fértil para esse dado da aparência. O inimigo, ele usa isso para
plantar inveja no seu coração, para criar insatisfação, para criar ou plantar sementes, sabe, de sementes de derrota, de fracasso, sentimentos de incapacidade. E aí as pessoas começam a olhar e dizer assim: porque a minha família, porque o meu ministério não são tão prósperos quanto aquela família, contra aquela igreja, contra aquela empresa. Amados, aprendam a ser grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida, por tudo que Ele tem te dado. O Senhor, Ele não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor, Ele vê o coração. 1 Samuel 16:7. E eu te digo uma coisa com muita autoridade e com muito carinho, que eu amo demais a vida de vocês: os frutos da comparação, eles são amargos. Você nunca vai ter a vida do outro. Você nunca vai ser o outro. Os planos e projetos que Deus tem para você, eu não tenho dúvida que vai se cumprir. Mas não é pegando o padrão do outro como referência, e sim você obedecendo, porque Deus, Ele tem um futuro para você singular. Eu tenho algumas colegas que faz um pouco daquilo que eu faço. E eu entendo que aquilo que Deus tem reservado para a vida dela é exclusivamente dela. Eu não posso tentar ter e nunca vou ter. Eu vou cansar, é como remar contra a maré. Então acredite, queira apenas aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Deixe a comparação, aliás, deixa a comparação, não permita que a comparação cresça na sua vida. Porque se você permite que essa comparação cresça, ela vai trazer, afastamento da sua comunhão, da sua intimidade com Deus. E ela vai contaminar a sua percepção. E os resultados para esse tipo de sentimento, uma vez que eles estão enraizados, amados, os frutos, eles são amargos. Ele rouba a gratidão. O inimigo, ele faz você esquecer tudo que Deus ele já fez por você. Ele traz fuga do propósito. Você tenta viver algo que Deus ele não preparou para sua vida. Ele traz amargura, ressentimentos. E você, é como se você sentisse que você foi traído por Deus, ou que você foi traído pelos outros, mas isso é um sentimento seu e não diz respeito ao outro. A comparação vai trazer perda de paz espiritual na sua vida. Comparar-se constantemente é um ciclo que vai te sufocar, vai gerar desgastes. Eu acredito que vocês já ouviram falar da parábola dos talentos. Lá em Mateus capítulo 25. Lá ele mostra que Deus dá a cada pessoa recursos de acordo com a sua capacidade. Quando você compara a sua porção com a porção dos outros, é como se você estivesse desonrando o plano de Deus, que é único, é singular e foi preparado exclusivamente para você. São guerras diárias na nossa mente, isso que eu falei hoje. Só que aí primeira coisa, você precisa entender como você pode vencer esse dardo da comparação. E aqui eu quero deixar 4 pontos que vocês podem fazer para você vencer esse dardo da comparação. Primeira coisa que você precisa fazer é reconheça, discirna
de onde vem a origem desse ataque. O dardo da comparação, amados, é uma estratégia específica, muito pontual do maligno, para te afastar do foco em Deus. Segundo ponto, reforce a sua identidade em Cristo por meio da palavra. Renata, como é que eu faço isso? Declare, faça declarações da Bíblia sobre quem você é em Cristo. E você precisa combater as palavras destrutivas com palavras de poder. 1 João 3,1, por exemplo, diz que você é filha amada de Deus. Salmo 139,14 diz: Deus me fez único e especial. Tiago 1,17 diz: tudo o que tenho vem do Senhor e é suficiente. Você percebe a gratidão, o entendimento, a clareza de quem você é em Cristo Jesus? Quando você tem essa clareza, quando você tem essa certeza, quando você tem esse entendimento, as vozes, elas perdem a força sobre você. Exerça a gratidão. Há muitos anos atrás, teve uma pessoa que ela foi ajudada, uma pessoa do meu relacionamento. Hoje não, Deus, né? Eu acredito que todo mundo tem um tempo na vida do outro. E durante esse tempo teve uma pessoa que chegou para mim assim, a gente estava falando sobre gratidão. E essa pessoa falou assim: não, eu não devo mais nada a tal pessoa. Eu falei: ué, como assim não deve mais nada? E essa pessoa chegou pra mim e fez assim: ué, o que eu fiz com ela, eu convidei ela pra ir jantar no melhor restaurante que existe e eu paguei a conta. Então estamos kids. Pessoas que não têm um espírito grato, um coração grato, acham que fazendo alguma coisa, aquilo pagou a conta. E eu não estou falando para você ficar preso a um sentimento de dívida com alguém. Não entenda isso. Eu estou falando que quando alguém me ajuda no momento que eu mais precisei, essa conta nunca será paga. Eu estou disponível para ajudar essa pessoa quando ela quiser. Eu honro e respeito essa pessoa até a eternidade. Por toda a minha vida eu serei grato, porque no momento que eu mais precisei, essa pessoa estendeu a mão. Então não importa se eu paguei um aéreo para ir para Nova York, não importa se eu paguei um ano de faculdade para essa pessoa, eu serei eternamente grata, porque no momento que eu mais precisei, essa pessoa me estendeu a mão. Mas tem pessoas que não são gratas nem com o próprio Deus, nem reconhecem aquilo que Deus fez. Eu sempre digo, amados, pessoas não são degraus. Pessoas não são tapetes. Pessoas, elas são pontes. Mas não para você usá-la e depois jogar fora. Não, não. Eu entendo muito claro que depois de um tempo caminhando com Deus, eu entendo que cada pessoa é como se fosse uma estação. Existe uma estação própria para cada pessoa. Talvez você esteja comigo 2 anos e daqui a 5 anos você não está mais com a Renata. Eu espero que todo mundo aqui fique, em nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer para você é que você precisa ter essa gratidão em você. Porque senão você se perde, porque senão o orgulho, o egoísmo, o eu, a arrogância, ela toma conta de você. E eu fiquei perplexa com aquilo, mas é a mentalidade, eu espero que tenha mudado. Mas eu preciso ser grata ao Senhor pelas pessoas que Ele me apresenta, pelo tempo que essa pessoa esteve ao meu lado. Eu preciso ser grata ao Senhor. Mesmo, Renata, mas e o outro? Lembra que eu falei no começo da live? Não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Deixa o outro, que Deus trata o outro. Ele está chamando é você para esse tempo. E nenhum dardo inflamado do inferno prevalecerá sobre a sua vida. Amém? Viva o propósito que Deus te confiou. Ore, amados, para que Deus ele renove a sua visão. E se pergunte: eu estou gastando energia tentando ser alguém que Deus não quer que eu seja?
Eu estou gastando energia tentando ser alguém que Deus não me chamou para ser? Você precisa confiar que os planos de Deus são suficientes na sua vida. Quando Deus ele me chamou para dentro do quarto e falou assim: Renata, é tempo de morrer para os seus sonhos e viver para os meus. Naquele dia foi quando eu tive um encontro real e ali eu rasguei o meu coração e eu falei: ok, Senhor. E a partir dali tudo se fez novo. Foi difícil? Uau, muito difícil. Valeu a pena? Faria tudo de novo. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida. Hoje, em nome de Jesus, amados, nesse último dia dessa série, Dardos Inflamados do Maligno, eu declaro que todo dardo de comparação lançado contra a sua vida será apagado pelo poder do Espírito Santo. Eu declaro que você é uma criação única de Deus e que será testificado no teu espírito essa palavra. Eu declaro que nenhuma mentira do inferno te convencerá de que você não é suficiente ou digno de tudo aquilo que o céu já preparou para você. Eu profetizo que os seus olhos se abrirão para você enxergar todas as bênçãos que Deus já derramou sobre a sua vida. Você viverá plenamente o seu chamado com ousadia, com confiança naquilo que Deus preparou para você. Nenhuma comparação roubará a sua alegria, a sua identidade ou o seu propósito. Tudo está firmado. As estacas estão firmes para você viver tudo aquilo que Deus preparou para você. Você é amada, você é amado, escolhidos, chamados por Deus. E essa verdade será o fundamento da sua caminhada com Ele. Em nome de Jesus, você está livre da comparação. Você é cheio de paz do alto. A paz que excede todo o entendimento, ela governa a sua vida hoje, em nome de Jesus. Obrigado, Paizinho. Obrigado por nos criar de forma única, de forma especial. Hoje entregamos ao Senhor toda comparação que nos tem impedido até aqui de viver o teu plano perfeito, Pai. Declaramos que a nossa identidade está em Ti e não nos padrões do mundo. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, mente nova, mentalidade nova, nossos pés firmes no Teu caminho. E obrigado, Senhor. Obrigado por nos libertar do peso da comparação. Em nome de Jesus, oramos e declaramos, profetizando, que todo dardo inflamado do maligno caiu por terra em nome de Jesus. Graça e paz.